pouco antes do Technicolor, pairava sobre a cabeça do ex-governador da Califórnia, em 1872, uma dúvida. Algumas fontes dizem que a dúvida era que seu cavalo, em seu galope, deixava as 4 pernas no ar por algum instante. Outros vão dizer que o objetivo era saber se o cavalo tocaria as 4 patas no chão ao mesmo tempo. O tempo passou, a dúvida de deixar as pernas ou não no ar pouco se valem. O que importa é a história a ser contada, até chegarmos em Edward Muybridge, criador do zoopraxiscópio, que futuramente se tornaria o modelo precursor para os filmes de celuloide. Bem, o cinema ele é uma arte resultante do desenvolvimento científico-tecnológico. E o desenvolvimento científico-tecnológico, né, na segunda metade do século XIX, está relacionado ao próprio desenvolvimento do sistema capitalista, da própria ascensão, né, da burguesia. Inicialmente, os filmes eram registros de fatos da vida, né? O trem saindo, a saída da fábrica Lumière, esse tipo de coisa. E algumas pessoas criativas começaram a pensar que poderiam ser contadas histórias com essa tecnologia. Émile Reynaud, o inventor do praxinoscópio, em 1888, já havia melhorado e muito seus projetos para a reprodução de imagens em movimento. O teatro óptico permitia cenas em movimento por tempo ilimitado. O problema era o trabalho para desenvolver cada imagem, frame por frame, desenhados no vidro. Mesmo com o sucesso, Émile terminou por jogar todo o seu trabalho no rio. Muitos são aqueles que trabalharam para o registro das imagens em movimento. Outro grande nome que surge na lista é o de Thomas Edison e seu cinetoscópio, que o espectador girava uma manivela enquanto olhava por um pequeno buraco. Cenas curtas de fatos cotidianos aconteciam. Os americanos adoram atribuir a invenção do cinema ao cinetoscópio de Edison. Entretanto, desde Henry Fox Talbot, o filme de celuloide é desenvolvido. Desde a fotografia, o telégrafo, depois o telégrafo sem fio, e vai surgir o fonógrafo. E nesse processo é que, tecnologicamente, se desenvolve o equipamento para registrar, né, a imagem em movimento e projetar numa velocidade determinada que cria a ilusão do movimento. Depois de 1870, começou uma grande curiosidade em investimento em fazer fotossequência. O homem começava a gostar de dar senso de movimento às imagens que registrava. Ficou consagrado aí, né, os irmãos Lumière, né, na França, principalmente porque eles não só inventaram o cinematógrafo, né, um aparelho que reproduz, captasse várias fotos em lapso de segundo, e também o mesmo aparelho projetava, mas também porque fizeram a primeira sessão pública de cinema. Fizeram a primeira exibição de seu filme, A Saída da Fábrica, em 1895, com duração de 45 segundos. Foi um estouro de público, milhares de pessoas foram assisti-los. São considerados os inventores da sétima arte, junto com Georges Méliès. Ele estava presente nessa sessão em dezembro de 1895, ele estava presente quando ele viu aquelas imagens em movimento. E ele, como era um mágico, ele vai ser, digamos assim, um criador, né, do cinema como espetáculo mesmo, né? Foi assim que, em 1902, criou um foguete e o fez acertar o olho da lua. Era a arte da imaginação. Não existe um único registro de quando surgiu a produção. A necessidade foi aparecendo, porque aí eu programo uma história, se eu programo uma história, eu começo a perceber que eu posso programar um cenário, programar um recurso, programar uma roupa. O cinema ainda estava ligado a um aspecto comercial, e é um cinema de atrações, né? E é um cinema que era exibido não numa sala de cinema, mas numa sala de espetáculos populares. Depois de Georges Méliès, os filmes começaram a ganhar grandes investimentos.
a indústria cinematográfica começou a produzir em grande escala. Os Estados Unidos, com a Segunda Guerra Mundial, a elite intelectual do mundo sai da Europa para os Estados Unidos, fugindo do nazismo. E vem no cinema, na indústria cinematográfica, uma boa possibilidade de negócio e resolvem investir. A gente tem que levar em consideração que a industrialização gera a urbanização. Então cresce o número de pessoas que moram na cidade. E há um desenvolvimento que precede, né, e é mais ou menos simultâneo e fundamental importância, que é a eletricidade. A cidade vai se eletrificando. Você junta pessoas procurando oportunidades para se estabelecer, tá? Cultas, a educação, né, dessa elite é uma educação baseada em uma formação europeia, tá? E chegam nos Estados Unidos e com dinheiro, né? O que eu vou investir? Cultura, cinema. Na Europa vai surgir também a primeira indústria, que é a indústria Pathé. Pathé fazia filme por semana e vai exibindo com fins comerciais. Porém, com a Primeira Guerra Mundial em ascensão, acabou perdendo posição e mercado para William Kennedy Dixon, que fundou a American Motoscope. Agora os filmes tinham duração de cerca de 20 a 30 minutos e faziam cenas variadas. Com isso, desenvolveram o corte e a montagem. E os Estados Unidos vai percebendo, né, o potencial, né, do cinema enquanto fonte, né, lucrativa, entretenimento como mercadoria, mas também a sua função ideológica. Em 1908, a Motorscope mudou seu nome para Biograph Company e contratou o roteirista D.W. Griffin. Um de seus maiores filmes foi The Birth of the Nation. O primeiro filme de grande impacto colorido vai ser do Griffith, Intolerância, que vai ser o primeiro filme, e aí não é pintado à mão, ele é mergulhado em tinta de várias cores, onde o Griffith pela primeira vez vai tentar associar a cor do filme à narrativa do filme. O grande nome que codifica a linguagem do cinema industrial, que é a linguagem do cinema estadunidense, é o Griffith. Kennedy, investindo em seu estúdio, contrata Charles Chaplin, até então desconhecido. Seu personagem, Carlitos, fez um trailer que passou no Louis 7th Avenue Theatre do Harlem, um dos maiores palcos mundiais do cinema. Seu principal e mais famoso personagem, o Vagabundo, consiste em um andarilho pobretão que possui todas as maneiras refinadas e a dignidade de um cavalheiro, usando um fraque preto esgarçado, calças e sapatos desgastados e mais largos que o seu número, um chapéu coco ou cartola, uma bengala de bambu e sua marca pessoal, um pequeno bigode de brocha. Com a Grande Guerra, os rumos do cinema mudaram de posição e os Estados Unidos começaram a dominar o cenário, produzindo cerca de 80% do conteúdo mundial. O personagem Tio Sam é criado, Uncle Sam nos Estados Unidos, Tio Sam, para fazer uma convocação de soldados, né? Aliste-se. Acho que o cinema foi usado como arma de guerra, sim, desde a da Primeira Guerra, como estratégia propriamente, desde a Primeira Guerra. Até na Segunda, todo o cinema usado pelo Goebbels, né, no nazismo, para a difusão das ideias do nazismo. Alguns nomes, técnicas e categorias continuaram surgindo na União Soviética, o desenvolvimento do Kino Nedalia e depois do Kino Pravda, ambos com o intuito de fazer uma abordagem naturalista do cinema de ficção. Você vai ter na Alemanha um importante movimento artístico que é o expressionismo alemão, cujo filme famoso é O Gabinete do Dr. Caligari. Você vai ter também na França o surrealismo francês. E vamos ter também na União Soviética, né, o construtivismo russo. No, Scarlett, I tried everything. If you'd only met me halfway, even when I came back from London. I was so glad to see you. I was, Red, but you were so nasty. And then when you were sick, and it was all my fault. O cinema ele sempre foi colorido, as pessoas sempre tentaram de alguma maneira pintar os negativos à mão ou mergulhar eles em tinta. Então nunca houve um período do preto e branco e uma transição para um período colorido. A cor, quando surge no cinema, ela traz uma questão de custo. É muito mais caro o cinema colorido do que o cinema preto e branco. E alguns estúdios não conseguem arcar com esse custo.
Quando surge como novidade mesmo, né? Como curiosidade. A Technicolor ela surge enquanto empresa que vai colorir filmes por volta de 1920, que ela começa a ter um destaque maior. A cor é um fenômeno óptico, né? A existência da cor, a percepção da cor. Mas existe a cor na química, a mistura. A Technicolor surge com um outro processo, em 1920, por volta de 1920, que chama Technicolor duas fases. Depois, em 1930, vai surgir o 3 fases, que vai ser o que vai ficar e perdurar até quase 1990. Era a segunda maior, perdia para a britânica Kinemacolor, mas reinava absolutamente em Hollywood, mesmo com a forte concorrência da Eastman Color, da Kodak, que logo iria surgir no mercado. Só que o processo da Technicolor foi mais eficiente. Os filmes Technicolor, eles resistem até hoje. Cada revolução tecnológica provoca uma transformação estética no cinema. Porque a estética do cinema, né, a linguagem do cinema, está muito ligado à técnica utilizada. Tem um filme que exemplifica isso de forma magistral, né, feito lá em Hollywood, que é Cantando na Chuva. I'm singing in the rain, just singing in the rain, what a glory. Então o cinema ele sempre cria uma novidade tecnológica para atrair o público. I'm laughing at clouds. Mas a Technicolor vai ganhar um destaque maior porque eles percebem, principalmente a partir de 1950, que os filmes das outras empresas estavam sumindo, né? A cor vai desaparecendo no negativo, então eles não conseguiam exibir com a mesma qualidade da cor, e o da Technicolor não. Em 1950, o mundo sofre com a Guerra Fria e grandes nomes são exilados, entre eles Chaplin. A solução foi investir em ficção e meios tecnológicos como o CinemaScope, VistaVision e o Cinerama. Bem, aí qual a próxima novidade? A próxima novidade vai ser a questão da cor. É o processo de duas cores. Eles usam o vermelho e um ciano, ou seja, eles tentam produzir todas as outras cores a partir dessas duas tintas, desses dois matizes. Então, a câmera filma em 2 negativos diferentes, com filtros, um para deixar ele vermelho, o outro para deixar ele ciano, e depois eles juntam esse negativo tentando criar todo o leque das outras cores. Aí a Technicolor percebe que com 3 negativos seria melhor, então ela cria o sistema de 3 strips, né? Que seria ter 3 filmes, um com um filtro verde, um com um filtro azul e um com um filtro vermelho, que seria o RGB. Brasil, é o Brasil brasileiro, é o mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil samba que dá bambuleio, que faz gingar. O cinema no Brasil, ele tem uma parte extremamente importante que não é praticamente conhecida, que é a parte dos estúdios Veracruz, da Cinédia e de uma produção cinematográfica muito significativa de qualidade, à época, de qualidade semelhante aos Estados Unidos. Na década de 80, quase 100% das produções já eram coloridas. O público jovem estava de fato interessado em cinema, e o propósito era fazer espetáculos cinematográficos. Os Estados Unidos lançavam o blockbuster da época, né? Sansão e Dalila, um filme épico, histórico. Aqui, no sentido da paródia, fazia nem Sansão nem Dalila. Temas fáceis, histórias fáceis, que eu tenho um consumo muito rápido, tá? Uma sociedade mais flexível em termos de moral, né? Reflexo da sociedade hippie, e um bom negócio para investir. Os coloristas, desde antes até atualmente, mais ou menos, eles são tidos como os técnicos. São aqueles que tecnicamente colocam a cor no filme, né? Com o advento aí, principalmente desses softwares de correção de cor, o colorista ganha um destaque, porque ele vai dar esse look, o visual que a obra vai ter. E esse look, ele pode ser muito variado, fazendo com que esse colorista ele ganhe um aspecto de artista e perca um pouco esse aspecto de técnico. Quando você está falando em uma peça como um filme ou um comercial, tá?
você tem que criar ou procurar criar essas atmosferas para contar a sua história. A empresa Technicolor era responsável pela cor do filme. Então eles tinham um cargo que chamava consultor de cor, por exemplo. E esse consultor de cor, que a mais famosa é a Natalie Kalmus, ela é tipo um expoente, ela assina todos os filmes da Technicolor, praticamente todos. Então a Technicolor é muito enrijecida nesse sentido, né? De não permitir uma liberdade artística, por exemplo, para os fotógrafos, né? Que entravam sempre em embate com esse consultor de cor. E se você for pensar em cor e arte, durante o período em que a Technicolor foi o auge do cinema hollywoodiano, eu acho que teve muito pouca experimentação nesse ramo. Depois que ela desaparece, que aparecem os softwares, né, de correção de cor e o cinema passa a ser digital, que aí a Technicolor perde um pouco o espaço, no que diz respeito à cor, as experimentações foram muito maiores. À medida que os blockbusters cresciam, em espetáculo e em custos, surgiam no mercado filmes de menor orçamento, mas de maior qualidade e que aos poucos começaram a ganhar o seu espaço. Iniciado com a criação do Instituto Sundance, na década de 80, este movimento, que incluía realizadores como Quentin Tarantino, Kevin Smith e os irmãos Coen, entre outros, soube tirar proveito do mercado, explorando de uma forma extremamente eficaz os diversos canais de distribuição de filmes. A cor no sistema digital, ela tem que ser pensada de uma maneira própria, não estamos mais falando da mesma coisa do filme convencional, né? Do analógico para o digital tem uma diferença grande. A Technicolor não fazia, sei lá, um filme igual Matrix, onde às vezes a pele das pessoas parece que está verde. Né? Não acontece. Na Technicolor você não tem nenhum exemplo de que isso aconteça. Eles respeitavam certa realidade ou estética realista no filme. A vida política. O Brasil passava por uma transição política, onde Fernando Collor de Mello fechou a Embrafilme e o Concine. Sendo assim, dependiam dos incentivos fiscais do governo. A produção por aqui só não foi zerada porque estreou a coprodução estrangeira, falada em inglês. No governo seguinte, foi instalada uma secretaria responsável pelo desenvolvimento do audiovisual. Foi feito o filme Central do Brasil, com Fernanda Montenegro, indicada ao Oscar. Põe isso aqui na minha bolsa, põe aqui já. E o Brasil fechou o ano com a maior bilheteria do ano, com o filme O Noviço Rebelde. A partir daí, as tecnologias foram evoluindo cada vez mais, e os filmes continuaram a ser feitos como super espetáculos e com super estrelas. Os avanços tecnológicos obviamente não pararam nos anos 2000. Com o avançar dos anos e das tecnologias, ganharam 3D, Blu-ray, YouTube, HD e afins. E grandes filmes continuaram a ser lançados e muito investimento em torno deles. A imagem oferece pra gente fascínio, o registro da imagem oferece pra gente ainda um fascínio muito grande. Esse fascínio não acredito que vá acabar nunca. Essa relação que a gente tem com as imagens, com a produção de imagem, mas as novas tecnologias trazem novas possibilidades. Eu acredito que a gente acrescente possibilidades. I've taught you much, my little droogies. Mas o que é mais comum é buscarmos referência nos filmes das décadas anteriores. Temos influências e reciclamos sempre os grandes filmes. Se vocês já assistiram algum filme em película Technicolor, vocês vão ver que é muito bonito. E é um bonito diferente da tela de computador. É outra coisa.